Fala galera, eu sou o Mo e bora lá pro nosso resumo da rodada NBA do Rebodank, que nada mais é do que o episódio que a gente fala os fatos mais importantes aí que aconteceram nessa última rodada. No caso de hoje, a gente vai falar do final de semana, né? Vamos falar aí um resumão do que aconteceu na rodada NBA de sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13 de novembro. Então bora lá, a gente teve aí jogo pra caramba, viu? Tivemos 31 jogos nesse final de semana. É óbvio que a gente não vai falar de tudo aqui, né? Mas a gente vai fazer um resumo dos 8 jogos que a gente teve na sexta, dia 11 de novembro, 8 jogos que a gente teve no sábado, 12 de novembro, e os 7 jogos do domingão, do dia 13 de novembro. Primeiro vamos começar com algumas surpresas, né? Primeiro na sexta-feira a gente teve uma grande surpresa, que foi a vitória do Orlando Magic de 114 a 97 contra o Phoenix Suns. Um jogo que o Orlando Magic não contou com muitos jogadores, principalmente o Paolo Banchero, que é um dos, o novato aí, a primeira escolha do draft de 2022 da NBA e a principal estrela, por enquanto, vamos dizer assim, desse Orlando Magic. Além do Paolo Banchero, o Orlando Magic não contou com outros jogadores aí que já estão de praxe, né? Cole Anthony, o Fultz, Jonathan Isaac, Gary Harris, jogadores que já estão desfalcando a equipe, mas o Banchero foi o principal desfalque. E do lado do Phoenix Suns, eles não tiveram o Cam Johnson e o Chris Paul. Mas vamos falar assim, nas devidas proporções, o Magic estava muito mais desfalcado do que o Suns nessa partida. E os destaques aí foram Cam Johnson do lado do Suns, né, de 22 pontos. Devin Booker, que não teve um bom jogo, 17 pontos, mas 31% de aproveitamento muito baixo do Booker. E do lado do Orlando Magic, o Wendell Carter Jr., que brilhou nesse jogo, fez 20 pontos aí, teve 46% de aproveitamento. E, já que não tinha um banqueiro, jogo coletivo do Orlando Magic, que teve 6 jogadores passando dos 10 pontos no score ali, nas suas pontuações finais. Então um jogo bem distribuído do time do Magic. E a segunda surpresa do final de semana que eu queria trazer aqui foi a vitória, finalmente, que vai dar nome a esse episódio. Finalmente o Lakers ganhou um jogo. E ganhou em grande estilo, né? Porque ganhou contra um time forte. Lakers ganha de 116 a 103 na rodada de ontem, do domingo, do Brooklyn Nets. E olha só, Lakers ganhou com um incrível jogo do Anthony Davis, já vamos falar, mas sem LeBron James. Desfalcado o Lakers, sem a sua principal estrela, né? A gente não pode negar. Sem LeBron James, Lakers ganha do Nets. Do lado do Nets, eles também tiveram desfalques, né? Sem o Seth Curry, sem o Ben Simmons, que foram grandes desfalques aí, principalmente o Seth Curry, que tá jogando muito. E sem o Kyrie Irving, né? Que a gente já vai falar nas notícias no final do episódio sobre como que tá essa novela do Kyrie Irving. Mas uma ótima partida do Kevin Durant, que já sem esses outros jogadores, né? Foi o cara que concentrou o jogo. 31 pontos, 50% de aproveitamento pro KD. E do lado do Lakers, como a gente falou, jogo incrível do Anthony Davis. 37 pontos, 60% de field goal. Outro ótimo jogo também do Lonnie Walker, com 25 pontos e também, assim como o Anthony Davis, 60% de field goal. Quem não teve um jogo bom, vindo do banco, que estava tendo jogos bons, foi o Russell Westbrook. 14 pontos só, 26% de aproveitamento dos arremessos. Terrível, terrível. Westbrook tá indo ladeira abaixo, ladeira acima, né? O que tá acontecendo? Tem uma sequência de jogos muito ruins e depois sequência de jogos muito bons. Meu, não dá pra prever o Westbrook. E agora vamos falar de alguns jogos que tiveram performances assim incríveis de alguns jogadores. Na sexta-feira a gente teve vitória do Celtics 131 a 112 contra o Denver Nuggets e um jogaço de Jason Tatum, 34 pontos para ele. Ainda na sexta a gente teve vitória do Golden State Warriors contra o Cleveland Cavaliers de 106 a 101. O Warriors parece que tá voltando ali e contra uma pedreira, né, que foi contra o Cleveland nessa partida. E Curry fez o quê? Fez chover. 40 pontos pro Stephen Curry. E o último jogo da sexta foi a vitória do Kings em cima do Lakers. 120 a 114 com um jogo incrível do De'Aaron Fox. 32 pontos
e 12 assistências para ele. E no sábado, outra vitória do Celtics, 117-108 contra o Pistons, e outro jogo incrível do Jason Tatum. Tinha feito 34 pontos nas sextas, no sábado ele fez 43 pontos e pegou 10 rebotes. De 121-109, essa foi a vitória do 76ers em cima do Atlanta Hawks. E quem brilhou? Joel Embiid, o Embidão da massa, 42 pontos e 10 rebotes para ele. Ainda no sábado, o Mavericks ganhou de 117-112 do Portland Trail Blazers. E quem brilhou foi o tesouro, Luka Doncic, 42 pontos, 13 rebotes, 10 assistências. Triple-double para um dos candidatos fortes a MVP dessa temporada. Para fechar o sábado, de 119-106, a gente teve a vitória do Pelicans em cima do Houston Rockets. Mas o Rockets perdeu, só que o Jalen Green jogou muito. Fez 33 pontos, apesar da derrota do Rockets. E ontem, vitória do Thunder de 145-135 em cima do New York Knicks. E quem brilhou? É lógico, né? Shai Gilgeous-Alexander, 37 pontos para ele. E agora os dois últimos jogos que a gente vai falar aqui de destaque de um jogador, as performances foram incríveis os dois. Apesar da derrota do Cleveland ontem, no domingo, pro Timberwolves de 129-124, sabe o que o Darius Garland fez? 51 pontos nesse jogo. Foi até triste de dizer, né? O cara vai lá, faz 51 pontos, o time perde. É até triste dizer, mas foi o que aconteceu. Derrota do Cleveland, jogaço do Garland. E pra gente fechar aqui as performances, jogaço entre 76ers e Utah Jazz. Utah Jazz tá em primeiro do Oeste e o Sixers que tá remando ali na tabela da Conferência Leste. Vitória importantíssima do 76ers de 105-98. Mas, além da vitória ter sido boa, sabe o que o Embidão da massa fez? No sábado tinha feito 42 pontos. No domingo, nesse jogo contra o Jazz, 59 pontos e 11 rebotes. Se você já achou incrível o 51 do Garland, Embidão foi lá e fez 59. Importantíssima vitória do 76ers. Pra gente já ir caminhando pro fim aqui do episódio, eu queria comentar sobre a volta do LaMelo Ball, que não tinha estreado na temporada ainda. Foi no jogo de sábado. Vitória do nosso Miami Heat, 132-115 do Heat em cima do Charlotte Hornets. E que esse jogo teve aí a volta do LaMelo Ball. Apesar de que o LaMelo Ball jogou mal, né? Mas ele tá voltando de lesão. Ele teve aí 15 pontos, 35% de field goal. Destaque para a linha de 3 pontos. Ele só acertou uma cesta de 3 em 9 tentativas. Mas LaMelo tá voltando de lesão, né, gente? Então a gente dá um desconto para ele. Apesar da derrota, apesar de uma performance ruim dele, ele tá voltando de lesão. Então só da gente saber que ele tá em quadra agora contribuindo pro Hornets, já tá bom demais. E com o tempo ele vai pegando um ritmo de jogo. E pra gente passar régua nesse episódio, vamos de notícias aí finais. Caso Kyrie Irving, como que tá esse caso? Na última quinta-feira, Joe Tsai e Clara Tsai, Joe Tsai, o dono do Brooklyn Nets, se reuniram com o Kyrie Irving e com sua família para conversar mais sobre o caso. E depois disso, o dono do Nets veio a público e falou que sim, ele conversou com o Kyrie Irving e que ele acredita que o Kyrie Irving não tem ódio contra os judeus, como o documentário que o Kyrie Irving acabou promovendo no último mês aí reforçava, né, esse ódio contra os judeus. Joe Tsai falou que o Kyrie Irving não tem esse ódio após essa conversa e que agora Joe Tsai, ou seja, o Brooklyn Nets, Kyrie Irving, NBA e a NBPA, que é a Liga de Jogadores, todas essas quatro entidades, vamos dizer assim, vão se reunir mais vezes, estão agora encontrando uma direção para o Kyrie Irving voltar a jogar. E não só isso, né? Vai ter aquela parte educacional que o Brooklyn Nets, a gente falou em outros episódios, que o Brooklyn Nets já falou. Vai ter uma questão que ele com a comunidade dos judeus, vai ter toda uma questão até o Kyrie Irving voltar a jogar no Brooklyn Nets. Mas Joe Tsai reforçou que eles estão vendo um caminho dele voltar a jogar, porque muito foi se cogitado aí de uma aposentadoria, dele ser trocado e tudo, e não jogar mais na NBA ou não jogar mais pro Nets. Não, Joe Tsai falou que estão encontrando o rumo e logo logo a gente deve ter mais notícias aqui e a gente traz aqui no Rebodunk. Então é isso, galera, se você gostou do episódio, já solta o dedo no like aqui e não se esqueça, olha aqui embaixo,
vê se você tá inscrito, vê se você segue. Se não tiver, já clica no botão aqui para se inscrever, para não perder nada, nenhum episódio aqui do Rebodank. Então é isso, valeu, falou!